Bom, pessoal, dando continuidade aqui no nosso projeto, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai distribuir toda a nossa estrutura, criar as nossas unidades organizacionais, vamos também criar alguns usuários aqui de administração, já fazendo já um planejamento de como a gente vai administrar o nosso servidor futuramente. Então eu imaginei um cenário aqui um pouco elucidativo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma nova unidade organizacional. Bom, aqui eu acho que eu vou criá-la como São Paulo. Então teremos uma unidade chamada São Paulo, onde ela vai ser a nossa matriz aqui. Essa funcionalidade é muito interessante para proteger sempre que você tiver o risco acidental de alguma exclusão, vou manter marcado como padrão. Então aqui em São Paulo vai ficar todos os objetos de usuários que pertencem à matriz aqui dessa empresa CA Corp. Então dentro dela, o que eu vou querer? Eu vou criar uma AU que vai ser específica só para workstations. Workstations. Todas as estações de trabalho vão ficar aqui dentro. Dentro dela eu vou fazer mais uma subdivisão, colocar uma AU chamada desktops. Vou criar uma outra também que vai ficar apenas os notebooks. Então isso aqui é o básico. Quando você tem algum tipo de serviço específico, alguma máquina que roda alguma atividade específica de serviço, roda por exemplo um sistema local, por exemplo, como um controle de ponto, ou qualquer outra funcionalidade, a gente poderia criar aqui dentro também uma sub-AU, onde a gente aplicaria regras específicas apenas para esses equipamentos que ficassem nessa estrutura. Não é o nosso caso, podemos talvez criar futuramente, então a gente vai parar por aqui. Eu vou criar uma outra estrutura, uma outra AU, que vai se chamar servers. Então aqui dentro vai ficar todos os servers da empresa, tá? Então, por exemplo, eu vou criar uma outra divisão. Dentro das servers, eu vou criar uma chamada databases. Então, todos os nossos servidores de bancos de dados vão ficar alocados aqui dentro. Vou criar uma outra específica para file server. Vou colocar no plural mesmo. Bom, então vamos manter essas duas estruturas, uma para databases, outra para file services. Se a gente tivesse algum outro servidor específico, a gente também poderia colocar aqui, criar uma outra AU específica para isso. Então todos os nossos objetos, que seriam os nossos computadores, os nossos servidores, eles vão ficar dentro dessa estrutura aqui. Nas workstations a gente vai ter todos os clientes, vão ficar distribuídos aqui. E na de servers a gente vai deixar apenas os servidores aqui. No momento a gente vai deixar apenas esses dois aqui, mas ao longo do decorrer desse nosso projeto a gente pode criar outros também. Eu vou criar uma outra AU específica agora para usuários. Vou criar uma AU chamada accounts. E aqui dentro dessa accounts eu vou dividir todos os usuários da minha empresa. Então, se eu tiver, por exemplo, setores de financeiro, fiscal, administrativo, gerência, então a gente vai criar todas essas sub-AUs para ficar alinhadas dentro dessa pasta, dentro dessa estrutura accounts, onde a gente pode aplicar diversas GPOs específicas para isso. Tá? Então aqui eu vou criar uma AU aqui para administrativo. Criar assim para ficar mais fácil. Vou criar uma outra AU para comercial, uma outra AU para fiscal, outra para o financeiro, deixa eu pensar aqui um outro,
Vamos criar um também para gerência. Vou criar tudo sem acento mesmo, sem cedilha. Deixa eu pensar aqui mais. Vamos criar também um para TI, que seriam usuários comuns para os analistas de TI. Bom, legal. Acho que aqui já dá para exemplificar o que a gente quer fazer. Então, todos os nossos setores vão ficar subdivididos aqui dentro da pasta Accounts, dentro da All Accounts, e a gente vai criar todos os usuários depois aqui para eles. Nós vamos agora criar uma outra AU, que ela é específica só para administração. Então, eu vou criar aqui como Admin Users. E dentro dessa AU a gente vai colocar todos os usuários que vão fazer administração dentro desse domínio. Vou criar uma outra AU que chamará-se Groups. Essa vai ser específica para usuários comuns também. Para ficar bem bonitinho, vou criar uma outra aqui, Admin Groups, onde a gente vai criar os nossos grupos de administração para que a gente possa colocar todos os nossos usuários que fazem administração dentro dos grupos. A gente não vai ficar colocando as regras de acesso e também as permissões em cada usuário. A gente vai colocar tudo isso dentro de um grupo. Bom, então nossa estrutura ficou legal. Então vamos dar uma revisada aqui, vamos expandir todos os itens. Então a gente criou uma unidade organizacional chamada São Paulo, onde todos os usuários e objetos vão pertencer a essa estrutura. Lembrando que essa AU ela refere-se à matriz da empresa. Tá? Eu poderia também colocar, por exemplo, matriz, ou simplesmente apenas matriz mesmo, ou apenas São Paulo, ou São Paulo matriz. Então, para ficar bem bonitinho a nossa estrutura, eu vou colocar como São Paulo mesmo, sabendo que ela, né, será referente à nossa unidade. Então, como esse é o nosso primeiro controlador de domínio dentro dessa organização, a gente vai dividir dessa forma. No futuro, quando você for expandindo toda a sua estrutura, você pode criar uma outra unidade organizacional. Por exemplo, eu vou criar uma outra aqui que, por exemplo, ela vai representar uma outra filial. Então, vou criar aqui, por exemplo, Rio de Janeiro. Então, seria a nossa outra filial. Poderia também criar uma outra, vamos pensar aqui numa outra. Então, nós temos ali São Paulo, Rio de Janeiro. Vamos expandir para o Centro-Oeste aqui. Vamos criar uma como Belo Horizonte. Que vai ser uma outra filial. A gente pode criar uma outra, vamos pensar aqui, vamos criar uma lá para o Nordeste. Para Natal. Podemos também criar uma para o Sul, que seria Rio Grande. Então, o que a gente vai fazer? Estruturar dessa forma para que nós tenhamos o mesmo padrão para todas as unidades. Então, basta a gente replicar toda a nossa estrutura que a gente criou aqui de workstations, tá? A gente vai criar separadamente cada uma para cada filial, para ficar muito mais fácil quando você tem um time que faz a administração dos usuários, dos objetos de computador, objetos de servidores. A gente vai deixar estruturado sempre dessa forma. Por exemplo, aqui na AU do Rio de Janeiro, vamos fazer mais uma. A gente vai criar uma outra chamada Workstations. Dentro da Workstations, a gente vai criar uma para desktops. Outra para notebooks. Vamos criar uma outra AU para servers.
Dentro de server, a gente vai criar uma outra para databases. Vamos criar um para file server. Vamos ver se ficou bonitinho aqui. File server, separei diferente. Vamos renomear ele aqui. Só para ficar bonitinho. Vamos criar uma outra OU que refere-se a contas de usuários. Dentro de contas de usuário, vamos criar administrativo, comercial, fiscal, financeiro, e para gerência. Já tudo sem acento mesmo. Então a gente já está com a estrutura basicamente semelhante à outra. Vamos só recolher aqui os OUs para ficar mais fácil. Vamos criar um admin users, porque teremos também analistas de TI trabalhando nesse local. Vamos criar uma chamada admin groups. Vamos criar uma chamada groups, onde a gente vai colocar todos os nossos grupos de usuário. Groups. Bom, já colocamos ali, vamos só atualizar aqui. Vamos fechar e entrar de novo, só para ele organizar certinho aqui. Bom, então a nossa estrutura que a gente queria fazer está criada. A gente vai deixá-la desse jeito estruturada, para que a gente possa depois criar os nossos grupos de usuários, tá? Então a gente vai deixar dessa forma. No próximo vídeo a gente vai estar criando todos os usuários, grupos, vamos criar também os grupos que os usuários vão utilizar, que a gente posteriormente vai estar utilizando para poder aplicar as nossas GPOs. Beleza, galera? O vídeo vai ficando por aqui e até a próxima.